Bom dia! Hoje, na aula de matemática, a gente vai dar continuidade ao assunto de fração. Vocês desculpem pela minha voz, mas eu tô um pouco gripada e tô um pouco rouca. Vai sair mais baixo do que o comum nos vídeos, mas a gente vai tentando dar continuidade assim mesmo. Lembra que na aula passada a gente começou a falar sobre fração. A gente viu que esse número ele aparece no nosso cotidiano e a gente viu alguns exemplos como as receitas que tem esses números que são as frações. Por exemplo, meia xícara de farinha de trigo ou 1/3 de xícara de açúcar. E a gente começou falando sobre isso. Nós falamos que são dois números, né? Um em cima da linha e outro embaixo da linha, que um é o numerador e o outro é o denominador. E hoje a gente vai relembrar isso ao longo da explicação, porque a gente vai aprender a ler esses números, porque tem algumas diferenças conforme o número que for o numerador e o número que for o denominador. Bem, como ele é escrito, né, um número em cima da linha, em cima, e um número embaixo, aí cada um tem seu nome. O que fica acima chama-se numerador, e o que fica abaixo da linha se chama-se denominador. Bem, na página 156 do livro, a gente vai ver esse assunto. A partir dessa página, nós vamos ver que há diferença, tá? Na leitura dos números, conforme principalmente o denominador, tá? Porque sempre o numerador, ele é feito numa leitura normal, em números cardinais. Já o denominador, ele se lê de forma ordinal até determinado número e depois ele se lê, né, em números ordinais, só que, ele se lê em números cardinais, só que acrescentando a palavra avos. Então a gente vai ver essa diferença, tá? A aula de hoje ela vai ser mais curta por conta dessa minha rouquidão, mas ela não quer dizer que vocês não vão conseguir entender o que eu vou explicar. A gente vai falar dessa leitura e vamos falar sobre fração de uma quantidade, porque a gente falou só fração de um inteiro. Lembra que até a gente fez atividade fazendo a fração das partes pintadas da figura, era uma figura apenas. Agora a gente vai fazer a fração de uma quantidade de objetos. A gente vai ver como é que a gente faz isso. Então eu vou virar a câmera para vocês verem no livro mesmo, tá? É a partir da página 156. Aí vocês podem acompanhar no livro também. Olha, eu falei para vocês que a diferença vai ser sempre o denominador, que é o número que fica abaixo da linha. Esse número aqui, ó. Sempre a diferença na leitura vai estar conforme forem eles. Por exemplo, quando o denominador for menor que 10, a gente vai ler ele como número ordinal, tá? E o primeiro sempre cardenais. Desculpa. Aqui 1, 2, aí aqui ó, 3, 4, 5, observem aqui ó, 5, tá? Aí, e assim vai, 6, 7, 8, 9, 10. Já o denominador, quando tiver o 2 embaixo, né? 1 e o 2 é 1 meio ou apenas meio, tá? Aí aqui, 2, aqui, desculpa, 2, 1, 2, tá?
2 terços. Terços que vem de terceiro, tá? Aí aqui, 2 quartos, tá? Porque é quarto. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, tá? Então, por isso que está escrito dessa forma. 2 é o numerador e quartos é o denominador. Aí aqui, 1 quinto. 4 sextos. Então, e também tem que observar que é sempre no plural, tá? Então, não vai ser correto escrever 4 sexto, que até o número pode até ser ordinal, mas quando se trata de fração, ele tem que ser colocado no plural, tá? Se a gente fosse ler em forma ordinal, seria primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. E aqui são sextos. Aqui, ó, numerador 3, denominador sétimo. Não é sétimo, sétimos. Utilizo S, tá? 3 sétimos. 5 oitavos. 7 nonos. Aí vem. Quando é a partir do 10, décimos, tá? Aí aqui, a partir do 10, só se lê conforme ordinais, forma ordinal, o 100, de 100, 1000, tá? Centésimo, milésimo. Ó, 4 décimos, 23 centésimos, 183 milésimos. Aí, a partir do número 10, no caso, a partir do 11, a gente acrescenta, lemos o numerador e o denominador seguidos da palavra avos, tá? Aí já não é mais em números ordinais, tá bom? Lê da forma comum. 7, 14 avos. 9, 32 avos. 71, 3.000 avos, tá? É só o 10, o 100 e o 1000 que é em forma ordinal. Décimos, centésimos, milésimos. A partir do 11, esse aqui tivesse 7 e aqui o 11. 7, 11 avos. 9, 12 avos. 9, 13 avos, assim sucessivamente. Aqui nós temos alguns exemplos. 7, 19 avos. 7, 19 avos. 9 milésimos, que aqui é 1000. 62.000 avos. 5 oitavos. Oitavos porque ele já é menor do que 11. Lembra que ordinais é até o 10, tá bom? Sempre lembre isso. O denominador, tá? Ele, a partir do 4, ele já é lido de forma ordinal. Quarto, só que não é quarto, é quartos, no plural. Quartos, quinto, tá? Só o quinto que não precisa do S, tá? Sextos, sétimos, oitavos, nonos, décimos, tá? É exceção o quinto, que não é plural, tá? E o meio, né, que é o 2, porque é um meio ou meio apenas. Aí o terços, quartos, sextos, sétimos, oitavos, nonos, décimos, milésimos, centésimos. A partir do 11 se coloca o oitavo, a partir do 11 se coloca o avos. 1, 11 avos, 2, 12 avos, assim sucessivamente. A gente tem outros exemplos aqui. Olha só. Escreva uma fração para representar a parte ocupada pela água em cada recipiente
com algarismo por extenso. Aí aqui a gente pode observar que 1, 2, 3 linhas, que é o total, é o denominador. E tá completo 2, né? É o numerador. No caso aqui é 2/3. Ó, vocês têm que observar aquela regrinha que eu passei para vocês na aula passada. Se é fração de 1 inteiro, aqui é fração de 1 inteiro. Sempre é o total das partes no denominador e as partes que estão preenchidas ou pintadas no numerador. Aqui, ó, são 6 linhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E está cheia 3. 1, 2, 3. Então, 3 é o numerador, 6 o denominador. 3/6. Aqui são 10 linhas, sendo que uma está preenchida. Então, é 1 em cima, 10 embaixo. 1 por extenso, décimo. Sempre que eu pedir por extenso, tem que se escrever assim, nas palavras, tá? Dessa forma aqui. Eu pedi a fração, essa aqui, tá? Escreva uma fração para representar a parte ocupada pela água em cada recipiente com algarismos e por extenso. Com algarismos é isso aqui, por extenso é isso aqui. Não esqueça disso. Aqui, na nona questão. O professor Haroldo indicou algumas frações em uma reta numérica, destacando a unidade em vermelho e dividindo em 5 partes iguais. Uma parte de 5, ou seja, 1/5. 3 partes de 5, ou seja, 3/5. 5 partes de 5, ou seja, o todo, ou seja, uma unidade, tá? 5 por 5. Agora indique na reta numérica as frações. Aqui 1/4, 2/4, aqui é 1 inteiro. 0, iniciando 0, aí 1/4, 2/4, 1 inteiro. Esse daqui seria o 3/4, tá? Aí aqui, na letra B, 1/3, 2/3, 3/3. 1/3, 2/3, 1 inteiro, tá? Que é o 3/3. Isso aqui significa 1, tá? Letra C, 1 meio ou meio, né? E 1 inteiro. Isso aqui significa 1 inteiro. Sempre inicia a reta do 0, 1, que é meio, e 1 inteiro. Tanto é que esse aqui é o número 1, o meio é 1/2, que é igual a esse, ó. Tá? Então, inteiro é 2/2. Aqui, 1/10, 7/10, aí aqui é 1 inteiro, porque 10/10 é 1 inteiro. Números iguais representa 1, tá? Vamos falar agora na página 158, da fração de quantidades. Aqui nós temos exemplo da menina, né, da Silmara, que está segurando 10 balões ao todo. E aqui é perguntado quantos balões azuis ela está segurando, que no caso são 3. E como que representaria isso em fração? No caso, os 3 balões azuis seriam o numerador e o total de balões seria o denominador. Tá aqui, ó. Aí vem algumas perguntinhas. Entre os balões que Silmar está segurando, quantos são vermelhos? 1, 2. Quantos são verdes? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Se a gente fosse fazer uma representação em fração de cada um deles, seria 2 décimos, tá? Que é esse aqui. E 5 décimos, tá? Que é esse aqui. Nessa questão, a gente tem
uma representação parecida com o exemplo. Aqui a gente vai ter que fazer uma fração representando a quantidade de brinquedos azuis de cada quadro. De forma mais fácil, você faz a linha. Vou fazer aqui para todos. Sempre que tiver uma questão assim, você faz logo a linha. E embaixo você coloca a quantidade total de objetos, que no caso de carros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí você coloca embaixo, que ele é o denominador. Em cima, você vai colocar a quantidade que ele está pedindo, que é a quantidade de brinquedos azuis, que no caso são 2, tá? Se eu pedisse por, além da quantidade numeral, que é essa fração, se eu pedisse para você escrever por extenso, aí você teria que fazer como a gente lê ele, 2 oitavos. Tá? Isso do lado do outro aqui eu fiz porque não deu. Aqui é a mesma coisa dos peões. Você vai contar a quantidade total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Coloca abaixo da linha. E a quantidade que está pedindo você coloca em cima. Que são só os azuis, que são 3. Tá? Se fosse por extenso, seria 3 décimos. Aqui a quantidade de bolinhas tá total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. São 14. Aqui nós colocamos só as azuis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se fôssemos escrever por extenso, seria 6, 14, avos, tá? Vamos ver mais questões. Aqui são um quadro com figuras e aqui diz assim: uma dessas figuras corresponde à fração total de figuras. Se for uma, a gente coloca o número 1 em cima, que está aqui representado, e conta quantas figuras tem no total, que são 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá? Então tá aqui. No caso, nesse quadro, a quantos cubos essa quantidade corresponde a que fração do total de figuras? No caso, são 4 cubos, tá? 1, 2, 3, 4. E o total de 12 fica embaixo no denominador, tá? E no caso, se fossem cones, no caso, são 2 cones. 1, 2, do total de 12. 2, tá? 12 avos. No caso, aqui já tem outra questão. Ligue cada informação à fração adequada. Lauro tem 9 pares de calçados. Desses calçados, 5 pares são de tênis. No caso aqui é o total, denominador. E a quantidade que ele tem, numerador. No caso são 5 nonos. 5 nonos. A Adelaide ganhou um arranjo com 8 flores, dos quais 5 eram lírios. 5 oitavos. 5 oitavos. Em uma bandeja há 7 copos, dos quais 3 estão vazios. Esse 3 é a quantidade que está se pedindo do total, que está se referenciando do total. Então, numerador, parte de cima, denominador, parte de baixo. Cima, baixo. O time da escola venceu o jogo por 5-0. Kleber marcou 3 gols. Desse todo, ele marcou 3. 3 quinto. Em relação à atividade,
a atividade ela vai ser para todos e ela não tem no livro, tá? Porque a atividade que tem no livro, eu vou utilizar ela para fazer a explicação, tá? Do assunto. Então, a atividade ela não tá no livro, tá? Eu vou passar para vocês, tá? Uma atividade lá em PDF e o assunto é o assunto do livro. Então, o assunto que eu vou colocar lá no Classroom vai ser as fotos, tá? Das páginas do livro. Então, não se preocupe em relação ao assunto. Em relação aos exercícios, as atividades que eu passo lá no Classroom, se você não tiver como imprimir, sempre você pode apenas copiar no caderno, tá? Lembre-se disso. Então, a atividade é para todos, porque não tem no livro, tá bom? Então, você ou imprime ou escreve, fica a seu critério. Tá? Então, o assunto de hoje é esse. Eu vou deixar os exercícios para vocês, tanto para vocês escreverem por extenso as frações, como para vocês fazerem como esse exemplo, tá? De ligar, de saber fazer a representação da fração de determinada figura, tá bom? Eu vou fazer um exercício, tá lá para vocês para postar no Classroom. E o assunto dessa aula é desse livro, que eu vou postar também lá as fotos da página do livro.